Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, abençoados, graça e paz. Amém? Vamos agradecer a Deus antes de tudo. Paulo disse, antes de tudo que se façam ações de graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em tudo te damos graças, te agradecemos pela tua graça em nossas vidas que nos foi revelada por este apostolado, te agradecemos pela ministração de anjos em nosso favor, te agradecemos porque todas as coisas colaboram para o nosso bem, te agradecemos pela salvação em Cristo, em tudo te damos graças, até por coisas que nós não entendemos, mas cremos que colaboram para o nosso bem. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, em Cristo descansará. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que receberam a salvação. Pai, para a tua glória e em nome de Jesus, eu creio que tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e por isso ela não voltará para o Senhor vazia, porque o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos. Tua palavra não voltará para o Senhor vazia, porque eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Alcance os teus eleitos com a graça e o apostolado, assim como nós somos alcançados também por sua graça e por este apostolado. Que o Espírito Santo manifeste em nós a glória do Pai na revelação da palavra de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Então, uma salva de palmas ao Rei Jesus. Glória a Deus, graça e paz abençoados, você aí no YouTube, pode se assentar, ovelhas, graça e paz você no Facebook, graça e paz a você que está ao vivo conosco aí, você que me assiste também através do nosso site, graçaapostolado.com, você que me assiste através do nosso canal no YouTube, Ministério Graça e Apostolado, canal oficial no YouTube, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí, dá um like, compartilha. Compartilhando, você ajuda a levar a graça àqueles que estão longe, que não tem como estar aqui, que às vezes não estava nem sabendo de nada, mas através do YouTube nós alcançamos os escolhidos de Deus. Então compartilha, se inscreva no canal, dá um joinha aí, para que a graça se espalhe por toda a terra. Amém? Você pode ouvir a nossa rádio também, temos a rádio mgaonline.com. 24 horas graça, 24 horas apostolado. www.radiomgaonline.com. Amém? Olha, antes de eu começar o apostolado dessa noite, deixa eu passar o telefone, o nosso contato no grupo MGA de WhatsApp. Anote aí, 011 99155 3805. MGA, grupo de WhatsApp, MGA Brasil. 11 99155 3805. Você que quer participar do grupo MGA de WhatsApp. Amém? 11 99155 3805. Você que está em graça, você que está recebendo a graça. 11 99155 3805. MGA, grupo de WhatsApp. Amém? Olha, sábado também nós temos nosso culto de oração profética, hein? Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Sábado agora, dia 16 de outubro, o terceiro sábado do mês, culto de oração profética aqui no MGA. Nós estamos na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Todo terceiro sábado do mês, aqui no MGA sede, culto de oração profética. Não há ninguém que não precise de oração, como também não há ninguém que não precise de orar.
Então, sábado que vem agora, é o terceiro sábado do mês, culto de oração profética aqui no MGA. Vem participar deste mover. Olha, o assunto hoje é novo, apostolado novo, Bíblia, papel e caneta, para recebermos essa ministração angelical. Tema de hoje, entendendo Efésios 2. Esse é o assunto. Hoje, com certeza, haverá muitas revelações, porque o livro de Efésios 2 é um livro, é uma carta carregada de revelações da graça em Cristo Jesus. O assunto hoje, o tema, entendendo Efésios 2, já abre aí, Efésios capítulo 2. Uma carta de Paulo aos gentios. Não vou nem falar aos Efésios, porque se eu falar aos Efésios, vai que alguém pensa que era só para os Efésios. E não é, né? Então, Efésios 2 é mais uma carta de Paulo aos gentios. Aqueles que moravam em Éfeso, mas nós estamos aqui em São Paulo, Brasil, a saber, esta carta é para todos os gentios na face da terra. Efésios 2, o assunto hoje, o tema entendendo Efésios 2. Vamos começar? Efésios 2, versículo 1. Esses estudos são maravilhosos porque você acompanha a leitura, o ensino, a pregação e a explicação. Então você vai ver que aquela conversa de texto isolado cai por terra. Tem gente que apela, né? Tem gente que... Esses dias, um abençoado falou assim, eu mandei o texto para a irmã lá, Efésios 2,8. Ela disse, irmão, cuidado com o texto isolado. Como o texto isolado? Então eu não sou salvo pela graça? Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos. Então, esse texto está isolado e ele quer dizer o quê? Diz que pela graça sou salvo, mas eu não sou porque está isolado? Não fala besteira, né? Como que ele está isolado se ele está na Bíblia? Efésios 2,8, então tem Efésios 2,7, tem Efésios 2,6. Não existe texto isolado. O que existe é texto que não foi revelado. Não quer escrever isso? Não existe texto isolado da Bíblia? O Espírito Santo que deu, o Espírito Santo que revelou, como texto isolado? Existe texto que não foi revelado, né? Que a pessoa não entende, que não tem revelação. Mas isolado não, porque é o Espírito Santo que deu. Efésios 2, versículo 1, começando agora. Efésios 2, 1. Circule ele. Efésios 2, 1, ele. Circule na sua Bíblia aí, ó. Se você quiser escrever em cima, Cristo. Se você não esquecer que é Cristo, então não precisa escrever. Contanto que você entenda que esse ele se refere a Cristo. Efésios 2, 1. Cristo vos vivificou. Paulo falando com os gentios. Cristo, ou ele, vos vivificou. Ou seja, ele vos deu vida. Vivificar é dar vida. Efésios 2:1. Ele vos vivificou quando? Sublinha aí, ó. Estando vós mortos. Pode sublinhar. Nos vossos delitos e pecados. Para aí. O texto, o assunto hoje, o tema, entendendo Efésios 2, aqui Paulo já começa dizendo claramente que livre-arbítrio não existe. Porque nós estávamos mortos. Já viu o morto decidir alguma coisa? Tem gente que pensa que é salvo porque ele aceitou Jesus, porque ele se batizou nas águas, porque ele orou, porque aquele irmão está salvo porque eu orei por ele. Pô, desculpa aí, eu pensei que era Jesus que tinha morrido por ele. Foi você que orou, então? Ele está salvo porque você que orou? Então tem gente que não tem entendimento, né? Não existe alguém salvo porque você orou. Está claro ou não está claro? Não existe alguém que foi perdoado porque você orou. Quem perdoou foi Jesus. Quem salvou foi Jesus. Está claro ou não está claro, hein? Então, Efésios 2:1. Ele vos vivificou quando? Estando vós. Vós quem? Nós. Eu, você, nós. Olha a revelação que Paulo está trazendo, olha. Ele te deu vida quando você estava morto nos vossos delitos e pecados. Agora, e eu que não tinha nem nascido quando Paulo falou isso? João 19:30, Jesus disse, tudo está consumado. Mas quando ele disse isso, eu também não tinha nascido. Aí Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu.
revelou a graça a Paulo. Paulo veio e falou assim, ó, pela graça sois salvos. Mas eu também não tinha nascido. Então eu não tinha nascido quando Jesus, João 19,30 diz tudo está consumado. Como eu também não tinha nascido quando Paulo disse em Efésios 2,8, pela graça você já é salvo. Eu não tinha nascido ainda. E onde é que eu me encaixo? Aonde que eu me encontro nesses dois textos? Bom, então fica claro que quando eu nasci, Jesus morrendo na cruz e ressuscitando, deixou claro que tudo estava consumado. Por tudo estar consumado, Paulo entendeu que pela graça eu ou nós já estávamos salvos. Se os efésios daquele tempo já estavam salvos pela graça, e eu que não tinha nascido, fica claro que eu já nasci salvo pela graça. Salvo? Amém, abençoado? Se não fosse assim, então Jesus teria que morrer por mim para me salvar. Não é? Coisa que não vai acontecer. Porque Hebreus 10,14 diz que com uma só oferta ele te salvou para sempre. Mas eu não tinha nem nascido. Então você não tinha nascido, mas ele já tinha morrido. Então deixa claro que quando você nasceu, já nasceu salvo pela graça. Consegue entender a graça? Aí o evangélico vai falar assim, como que eu nasci salvo pela graça? Como? Eu aceitei Jesus, eu me batizei. Não, irmão. A salvação não tem nada a ver com aceitar Jesus. Abra 1 Coríntios, capítulo meia dúzia. Abre sua Bíblia aí. Vai ficar claro que a salvação não tem nada a ver com aceitar Jesus. O sistema religioso inventou essa falsa doutrina ou esse falso costume de aceitar Jesus. Na Bíblia não existe aceitar Jesus. O Moisés aceitou Jesus? E Abraão? Olha, o Abraão foi chamado o homem da fé, o pai da fé. O Davi, o homem segundo o coração de Deus. Sabe de uma coisa, irmão? Você não vai encontrar ninguém na Bíblia que aceitou Jesus. Ou melhor, você não vai encontrar ninguém na Bíblia fazendo apelo para alguém aceitar Jesus. Olha aqui, ó, 1 Coríntios meia dúzia, verso 20. Coríntios 6,20. De tempo em tempo o Espírito Santo está lembrando. Coríntios 6,20. Fostes comprados por bom preço. Para aí. Quando você lê a frase foste comprado por bom preço, forçosamente tem que se fazer uma pergunta. Ó, fostes comprados por bom preço. Qual a pergunta? Quando? Pergunta é quando? Quando que eu fui comprado, que eu não estou nem sabendo de nada? Quando você aceitou Jesus? Não é o que Paulo pregava. Quando você se batizou nas águas? Não é o que Paulo pregava. Coríntios 6,20, fosse comprado. Então, quando que eu fui comprado? Lucas 19,10. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que você havia perdido. Quando que ele buscou e salvou? Quando ele morreu e ressuscitou. Ele salvou. E pela graça você é salvo. Então você foi comprado lá atrás, lá na cruz. Você já nasceu comprado. Alô? Diga comigo, eu já nasci comprado. Se você já nasceu comprado, você já nasceu salvo. Está claro ou não está claro? Se você nasceu salvo, por que você aceitou Jesus para ser salvo se você já nasceu salvo? Se você já nasceu salvo, por que você se batizou nas águas? Para ser salvo se você já era salvo. Porque ninguém te explicou a graça. Por causa disso. Por isso que você aceitou Jesus, por isso que você se batizou nas águas, por isso que você fez campanha, por isso que você fez jejum, por isso que você fez correntes, por isso que você passou na lei. Porque ninguém explicou a graça. Qual é a graça de Deus em Cristo? Alô, aonde está a graça de Deus em Cristo? Aonde está? No que Ele já fez. Está claro ou não está claro? Jesus já morreu? Já ressuscitou? Então a graça está ali. Só que Ele não morreu hoje, Ele morreu 2000 anos atrás. Então a graça está lá. Eu tenho que olhar para a cruz, eu tenho que olhar para o que Jesus fez. Irmão, eu não posso chegar numa igreja e perguntar quem quer ser salvo. Lucas 19,10. Se Jesus veio salvar. João 19,30. Ele morreu para salvar. Se ele morreu para salvar, Paulo entendeu, fosse comprado. Se ele morreu para salvar e já foi comprado, como é que um pastor pode perguntar quem quer ser salvo? Se ele morreu para salvar. É um pastor que não conhece o que Jesus fez na cruz. É uma igreja que não conhece, que não entendeu ainda o que Jesus fez por nós na cruz. Quem está entendendo? Tem lógica ou não tem lógica? Jesus morre para salvar e você não está salvo ainda? Por que eles pensam assim? Porque eles crêem no falso livre-arbítrio.
Se o livre-arbítrio existisse, a morte de Jesus teria sido em vão ou tentou a sorte. Vou morrer para ver quem vai me aceitar. Aí o anjo falou assim: Senhor, pois não. E se ninguém te aceitar? Aí ele: putz, eu não tinha pensado nisso, hein? Aí o outro anjo: Senhor, se ninguém te aceitar, só vai morrer em vão, hein? Aí ele falou: Paulo, vem aqui. Pois não, senhor. Vai lá e fala para eles que eles já foram comprados por bom preço. E as igrejas evangélicas não sabem disso ainda. Pô, mas a Assembleia de Deus tem mais de 100 anos, não sabe disso. Igrejas antigas, anglicana, presbiteriana, metodista, batista, não sabe disso ainda. O sistema está equivocado ou não está? A teologia não está equivocada? Ô, irmão, porque um pastor no século 21 chegar numa igreja e perguntar quem quer ser salvo, eu acho que ele nunca leu a Bíblia, né? Principalmente o Novo Testamento. Olha como que o Novo Testamento começa. O tema hoje é Entendendo Efésios 2. Olha como que começa. Ele, se você não sabe quem é Cristo. Ele vos deu vida. Ô Paulo, fala de Cristo para mim. Olha, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então quer dizer que ele deu e eu nem sabia? Como é que estão as pessoas no mundo hoje? Jesus vai morrer por elas ainda? Não, já morreu por elas. Se Jesus já morreu pelas ovelhas, as ovelhas já são salvas. Mas elas não sabem, porque não tem quem fala. E pelo contrário, pergunta qual ovelha que quer ser salva. E se quiser ser salva, tem que fazer isso, depois aquilo outro, para ver se vai ser, porque talvez não será. Ou seja, abre aí Gálatas 2. Abre Gálatas 2. Literalmente fazem Gálatas 2, 21. Gálatas 2, antes de Efésios. Olha o que os pastores fazem quando pergunta se alguém quer ser salvo. Gálatas 2, 21, Paulo disse: eu, Paulo, não anulo o que Jesus fez por mim na cruz. Ou seja, Gálatas 2, 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, se a salvação provém de eu fazer alguma coisa, se a justiça provém da lei, quer dizer, se a salvação provém de eu fazer alguma coisa, segue-se que Cristo morreu em vão. Deixa eu arrumar aqui esse ventilador. Pronto. Gálatas 2, 21. Não anulo o que Jesus fez por mim na cruz. Ou não anulo a morte de Jesus. Ou, como está escrito, não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça provém da lei, se a salvação provém de eu fazer alguma coisa, sendo que Cristo morreu para me salvar. Se a salvação provém de eu fazer alguma coisa e ele morreu para me salvar, então ele morreu em vão, porque eu tenho que fazer alguma coisa. E se eu não fizer? Por isso Hebreus 5:9 diz que Jesus é o autor da nossa eterna salvação. Ele que é o responsável, não eu, não nós. Está claro ou não está claro? Quem que é o responsável pela sua salvação? Quem que é o responsável pela sua salvação? Você? Por isso que os crentes na lei pensam que perdem a salvação. Eles pensam assim: quando eu cometo uma falha, eu perco a salvação. Quando eu oro, a salvação volta. Se eu fizer algo errado, a salvação sai. Mas se eu voltar para a igreja, a salvação vem de novo. Então, na lei, os evangélicos é assim, em geral. Não, os evangélicos, a salvação fica... Ora está salvo, ora não está salvo. É ou não é verdade? Alô, quem aqui pensava que... Você não pensava que perdia a salvação? Então, quantos crentes que não pensam: nossa, o que eu fiz ontem, agora eu perdi a salvação? Pelo que eu fiz ontem. Então toca correr e fazer sacrifício para recuperar a salvação que ele perdeu. Aí ele achava assim: bom, pelo jejum de 3 meses que eu fiz, pela santa ceia que eu tomei, porque eu aceitei Jesus, porque eu me batizei nas águas, porque eu ungi com óleo, porque eu orei de joelho em cima do grão de milho, agora eu estou salvo de novo. Mas o ser humano é falho. A primeira falha, o que ele pensa?
Putz, desse jeito eu não posso ir para o céu. Perdi a salvação de novo. E agora? Bom, se eu fiz um mês de jejum, agora eu vou fazer 3 meses de jejum. Se eu orei em cima do grão de milho, agora eu vou orar em cima da tampinha de Coca-Cola. Eu vou ficar 3 horas em cima da tampinha de Coca-Cola. Porque eu pequei. E o que Paulo diz em Romanos 6? Vai em Romanos 6, abre lá. Abre Romanos 6, eu já dei essa aula aqui, ó. Já dei essa ministração. O que Paulo disse em Romanos 6? Olha lá. Versículo 11. O que Paulo disse sobre esse negócio de pensar que é um pecador? De se achar pecador. Romanos 6,11. Olha lá, ó. Assim também vós considerai-vos como pecadores diante de Deus. Amém? Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, se você está em Cristo, você está morto para o pecado e vivo para Deus. Está claro? Essa que é a graça e esse que é o apostolado. 2 coisas. Não tem como não entender isso. Porque eu estou lendo, você está conferindo na sua Bíblia. Então não tem como não entender, porque está escrito. 2ª coisa. Os que não ensinam isso, que não pregam isso, só podem ser mal intencionados. Não tem outra explicação. Se um pastor está com a Bíblia na mão, diante da igreja, e ele não lê Romanos 6,11, ele não lê Hebreus 10,14, ele não lê Hebreus 2,14, ele não lê Efésios, se ele não lê o Novo Testamento. Não, ele lê sim, ele lê Mateus, ele lê Marcos, mas aí não é Novo Testamento, aí são livros históricos. Novo Testamento é a sã doutrina. A sã doutrina está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Se o Papa, se o bispo, o arcebispo, o cardeal, o padre, o pastor, o obreiro, o presbítero, o evangelista, o pregador, se ele não ensina as cartas de Paulo, ele não prega o evangelho de Cristo e nem ensina a sã doutrina. Simples assim. Não ensina as cartas de Paulo, não ensina que é salvo pela graça, não ensina a se considerar morto para o pecado, que é Romanos 6,11. Não ensina essas coisas. Ensina o quê? Fica contando história de Mateus, das virgens prudentes, fica contando história lá do rico e do Lázaro, fica só contando história. Então, como é que o crente vai se sentir aperfeiçoado em Cristo? Nunca. Quem está entendendo? Efésios 2, continua lá. O tema hoje, entendendo Efésios 2, verso 1. Ele vos vivificou estando... Isso tem que ficar claro, hein? Diga, ele me deu vida quando eu estava morto. Esse que é o mistério do evangelho, hein? Estava morto? Se está morto, não sabia. Não sentia, estava morto. Corre para Romanos 10. Olha como que as coisas se encaixam. Romanos 10. Romanos 10, 17, rapidinho. Olha como que as coisas se encaixam. Romanos 10, 17. De sorte que a fé, ou seja, o entendimento, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso significa o quê? Estava morto e ele te deu vida, mas não entendia. Quantos que já receberam vida e estão mortos ainda aí na terra, no mundo? Por que está morto? Por que não sente vida? Porque está morto. E por que está morto ainda? Porque não ouviu. Não ouviu? Quando ouve, Romanos 10, 17, a fé, a vida, o entendimento, vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quem está entendendo? É esse que é o mistério do evangelho. Quando se ouve, o Espírito Santo entra em ação. E dá o quê? Dá entendimento. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Espírito Santo, por favor. Efésios 2, 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Outrora quando? No tempo da lei. No tempo da lei andava em delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. A carne, né? O que é do mundo? O espírito não é do mundo. Segundo o curso do mundo, quer dizer, segundo o curso da carne. Segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da salvação? Não, nos filhos da desobediência. Então aqui é um problema. Aqui tem um problema, por quê? Porque se esse Espírito opera nos filhos da desobediência, o que tem a ver conosco? Não tem nada a ver, mas se você está andando na carne, se você está indo pular carnaval, se você anda nas obras da carne, como diz Gálatas 5, então o seu espírito não tem como reinar em vida mesmo. Não tem como ter essa vida, Efésios 2:1, que ele te deu. Está me entendendo? Alô, tem caneta aí? Deixa eu explicar uma coisa. Escreva isso. A vida que ele te deu só é ativada quando você ouve a graça e o apostolado. Vou te dar alguns segundos para você deixar curtir isso dentro de você. Efésios 2:1. A vida que Cristo te deu só entra em ação, só é ativada quando você ouve. Eu não li Romanos 10:17, que o entendimento vem pelo ouvir. Irmão, se não ouvir, ainda que é filho de Deus, ainda que é ovelha, ainda que é salvo pela graça sem ele saber, ele não desfruta dessa salvação. Por quê? Porque ele não ouviu. Quem está entendendo? Então o mistério do entendimento é o quê? É ouvir. Mas volta lá em Romanos 10, que o Espírito Santo quer falar algo. Volta lá em Romanos 10. Ó, se o mistério é ouvir, Romanos 10:14. Romanos 10:14. Olha o que Paulo diz. O mistério é ouvir, né? Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que eu posso exigir que alguém crê em alguém que ele não ouviu? Como é que ele vai reinar em vida se ele não ouviu que tem anjos em favor dele? Como é que ele vai crer que o diabo foi aniquilado se ele nunca ouviu Hebreus 2:14? Como que ele vai crer que ele é salvo pela graça se ele nunca ouviu Efésios 2:8? Ele já está na igreja há 10, 15, 20 anos, mas como que ele vai crer que ele é salvo pela graça se o pastor lá nunca explicou para ele Efésios 2:8? Numa igreja da lei, como é que ele... Eu estou falando dos que estão na igreja, hein? Imagina os que não estão. Se o pastor com a Bíblia na mão não explica Hebreus 2:14, como que ele vai crer que o diabo foi aniquilado? Nunca. Sozinho ele não vai crer. Porque a fé vem pelo ouvir. Está claro ou não está claro? Olha Romanos 10:14. Como crerão naquele de que não ouviram? Agora aqui vai entrar a nossa parte. Ó. Olha a beliscada que Paulo dá em nós, hein? Romanos 10:14. E como ouvirão se você não fala nada? Se você não entrega um folheto? Se você não passa o link da pregação para a pessoa ouvir? Como é que ele vai crer? Ah, eu estou orando para ele. Eu estou orando. Você está orando para quê? É para ele entender a graça. Ele já ouviu a graça? Não. Ele já ouviu o ensino da graça? Nunca. Então pode parar de orar, irmão. Como é que ele vai entender uma coisa que ele nunca ouviu? Dá um sinal quem está entendendo. Eu estou orando por ela. Para quê? Para que ela venha ter entendimento. Como que ela vai entender uma coisa que ela não conhece? Você sabe ir no Japão? Não, porque você não conhece. Como é que você vai num lugar que você não conhece? Como que você vai entender algo que você não conhece? Então diga comigo, o Espírito Santo só pode me dar entendimento daquilo que eu conheço. Por isso que Jesus disse, se você conhecer, você vai ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Ou seja, a libertação é através do conhecimento. Por isso Colossenses 1:10, Paulo diz, eu oro para que sejais cheios do pleno conhecimento. É o conhecimento que muda a sua vida. Quem é que está entendendo, hein? Efésios 2:2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Não em nós, mas nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre eles todos nós também andávamos. Olha lá, o verso 2 diz o quê? Os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Eu não falei que esse mundo é carne? O que diz o verso 3? Efésios 2:3. Entre eles todos nós também andávamos no desejo do quê? Do diabo.
Que desejo que nós fazíamos na ignorância? Desejo da carne. Está claro ou não está claro? Bebedice, pular carnaval, usar drogas, é desejo de quem? Aí os crentes da lei, ora pelo meu filho, porque o diabo... Não é diabo não, irmão. Isso é desejo da carne. Quem está entendendo? Está claro aí? Como que é um crente evangélico que não conhece a graça? Eu estou pedindo oração pela minha filha, peço oração pelo meu filho. Para que ele possa entender. Primeiro, ele vai entender o que se ele nunca ouviu? Você pode esperar que uma criança de 1 mês entenda sobre medicina ou sobre odontologia? Uma criança de 1 mês, como que ele vai entender se ele não conhece? Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou te mostrando a insensatez do ser humano, do crente que não conhece a verdade. Estou orando para que ele entenda. Estou orando pelo meu marido para que ele entenda. Estou orando pela minha mulher para que ela entenda. Estou orando pelo meu filho para que ele... Mas você já falou da graça para ele? Não. Já deu uma mensagem para ele ouvir? Nunca. Já deu um livro para ele? Não. Como que ele vai entender o que ele não ouviu e não conhece? Alô? Está claro ou não está claro? Antes de morrer tem que entender o que eu estou falando, né? Porque o sistema ensinou errado. Vamos estar orando, irmã, vamos estar orando. Está orando para quê? Para que ele entenda. Mas Paulo disse, como que ele vai entender se ele... Como é que ele vai crer se ele não ouviu? Está claro aí? O senhor quer que ele crê na graça, ele nem sabe da graça. É igual esperar que o muçulmano vai crer em Jesus. Ele nem sabe de Jesus. Ele nem sabe de Jesus, ele não está sabendo de nada. Como é que eu vou esperar que o muçulmano vai crer em Jesus? Se eu não falar para ele que Jesus é o Senhor, é o Salvador, morreu pelos pecados, morreu para salvar, como é que ele vai entender se eu não falar isso para ele? É aí que entra o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Efésios 2, 3. O assunto hoje, entendendo Efésios 2. Verso 3. Entre eles todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade de quem? Fazendo a vontade da carne. Meu filho está usando droga, o diabo, ele está fazendo a vontade. Não é diabo não, irmão. Está usando droga, está fazendo a vontade da carne. Está em prostituição, está fazendo a vontade da carne. Está em orgia, está em bebedice, está fazendo a vontade da carne. Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Como o sistema religioso ensinou errado por séculos, por décadas e gerações, os crentes cresceram errado e passaram errado. Passaram para os filhos errado. Você está fazendo a vontade do diabo, né? Não. Está usando droga, está bebendo, está fazendo a vontade da carne. Está claro ou não está claro? Efésios 2, verso 3. Entre eles todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Claro, somos filhos de Adão. Segundo a carne, somos filhos de Adão. Mas segundo o Espírito, filhos de Deus. Está claro ou não está claro? Então a nossa natureza é o quê? É boa a nossa natureza carnal? Não, ela é má. Corre em Romanos 7. Corre lá. Corre em Romanos 7, bem rapidinho. Olha lá, já achei. Romanos 7, 18. Olha o que Paulo disse em Romanos 7, 18. Eu sei... Tem gente que não sabe ainda. Tem gente que não sabe disso ainda, hein? Romanos 7, 18, Paulo falou, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por quê? Por causa de Efésios 2, 3, que a natureza carnal são filhos da ira. A carne é filho da ira. Essa carne aqui não vai converter nunca. Ela tem desejos, ela tem vontades. Corre em Gálatas 5,16. Paulo deixou tudo explicado antes de ir embora. Olha o Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então quer dizer que Paulo deixou a receita para nós? Qual que é a receita? Andar? Andar no Espírito. Está claro ou não está claro? Hein? Anda no Espírito que você não usa droga. Anda no Espírito que você não vai prostituir. Anda no Espírito que você não vai fumar maconha. Anda no Espírito que você não cheira cocaína. Anda no Espírito que você não vai viver de bebedices. Anda no Espírito que você não vai satisfazer a vontade da carne. Não precisa nem fazer campanha de libertação, como diz a Universal. É só você andar no Espírito. Alô? Tá claro? Não é o que Paulo diz? Gálatas 5,16?
Então vamos lá para o nosso assunto hoje, entendendo Efésios 2, 3. Entre eles todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Na carne todos são filhos da ira. Está claro aí? Então diga comigo assim, nós temos duas naturezas. Diga, natureza carnal e terrena. E a natureza espiritual e celestial. Quantas naturezas? Duas. Carnal e espiritual. Terrena e celestial. Eu gosto tanto de jogar bola. Isso é coisa da terra. Isso é natureza carnal, terrena. Mas quando nós estamos orando, eu louvo a Deus. Isso é natureza espiritual. Está claro aí, abençoado? Coisa beabá para criancinha, né? O pastor gosta de carro amarelo. Isso é natureza carnal. Isso é natureza terrena. Não, eu gosto de carro branco. Isso é natureza carnal, terrena. Está claro aí? Mas quando eu estou orando, louvo a Deus, glorifico ao Senhor na oração. Isso é natureza espiritual. Então nós temos duas naturezas. Natureza carnal e terrena e natureza celestial e espiritual. Está claro? Efésios 2,4. Aí Paulo começa a explicar a graça de Deus em Cristo. Efésios 2,4. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, por que ele falou isso? Porque no verso 1 ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Traduzindo, nós não tínhamos nenhuma chance. Está claro aí? Não tinha nenhuma chance, estava morto. Está claro ou não está claro? Efésios 2,1, estava morto. Que chance você tinha de ser salvo? De ser abençoado, de reinar em vida? Você estava morto. Então, Efésios 2,4. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos ama ou amará? Amou. O que ele está dizendo? Jesus morreu por você já. Ele já deu a vida dele por você. Então Deus já nos amou. Jesus já morreu por você. Está claro aí, abençoados? Deus que é riquíssimo em misericórdia, Efésios 2,4, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha lá, ao 5. Estando nós como? Ainda mortos em nossos delitos. O que Deus fez? Sublinha aí, nos vivificou juntamente com Ele. Ele quem? Cristo. Olha o que Deus fez e você não sabia, hein? Tá claro? É ou não é verdade? Você acha que as pessoas do mundo sabem disso? Não. E como que ele ia saber se ninguém explicar? Porque nós estamos nos últimos dias, ou melhor, nas últimas horas do fim. Lamentavelmente, hoje em dia, ninguém mais lê a Bíblia. Nos anos 60 se lia a Bíblia. Nos anos 70 eu sou um dos últimos a ler a Bíblia. Depois que eu for embora, está perdido, hein? Eu sou um dos últimos, irmãos. Não vai ter mais. Pastor que lê a Bíblia, já estão caminhando para nem usar mais Bíblia. Já estão caminhando para nem usar. Pastor, não vai usar a Bíblia porque vai o celular. Não, não é que vão usar o celular. Nem Bíblia, nem nada. Vão falar segundo suas mentes, segundo o que acham. Está sendo gravado e filmado. Está sendo gravado e filmado. Vocês vão lembrar, um dia vocês vão lembrar de mim. Nossa! Lembra que o apóstolo disse um dia? Olha lá, nem Bíblia usa. Nem Bíblia usa. Fica falando de si mesmo. Contando história, interpretando. Quem está entendendo? Na verdade, eu não estou nem profetizando. Eu estou revelando. Eu não estou nem profetizando que vai acontecer isso. Eu estou revelando. E eu já conheço muitos que logo, logo nem Bíblia vai estar usando mais. Já saiu do apostolado de Paulo. Já falou que Paulo não sabia nada, que Paulo não entendia. Paulo não entendeu. Ele que entendeu. Paulo não. O que é isso aí? Já está dizendo que não é bem assim como está escrito, né? Já estão dizendo que mudaram a Bíblia. Eu tenho 53 Bíblias. Mudaram a Bíblia, porque passou na mão dos homens, claro. Homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, essa fortaleza de dizer que mudaram a Bíblia. Já ouviu essa palavra aí? Adulteraram a Bíblia. Já ouviu essas frases? Isso aí já é sinais e sintomas de quem logo, logo nem a Bíblia vai estar lendo, pregando e ensinando.
Você entendeu o que eu falei? Já é sinais e sintomas de quem logo, logo nem a Bíblia vai estar pregando, já não está nem orando em nome de Jesus. Preciso falar mais alguma coisa? Tem um aí que nem ora mais em nome de Jesus. Falou que não precisa orar em nome de Jesus, que ele não ora em nome de Jesus. Agora, eu não vou nem parar meu estudo aqui, não vou nem parar minha ministração. Você é inteligente, você é adulto, você tem uma Bíblia. Eu penso que eu não preciso nem te explicar se está certo ou se está errado orar ou não em nome de Jesus. Hoje eu não vou nem falar sobre isso. Mas você imagina o caminho que o tal está pegando e ensinando. Pegando e ensinando. Então amanhã vai ser como? Como que vai ser amanhã? Se já está ensinando a não orar em nome de Jesus, como é que vai ser amanhã? Se já está dizendo que a Bíblia foi adulterada, então nós estamos sendo enganados pelo Espírito Santo. Nós estamos com ela nas mãos, estamos falando dela, então nós estamos sendo enganados pelo Espírito Santo. Não é o que ele dá a entender? Até que vai chegar ao ponto de falar assim, ó, não precisamos mais da Bíblia. Não vamos ler a Bíblia, não vou citar a Bíblia, não preciso nem falar. É assim. Aí ele começa a falar dele mesmo. E não fala mais o que está escrito. E quer receber uma revelação? É bom você escrever isso. O Espírito Santo não testifica de interpretações. Ele testifica da palavra de Deus. Por isso que 1 Pedro 4,11 diz, quando falar, fale segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque o que Jesus diz? O Espírito Santo testificará de mim. Ele falará de mim. Então o Espírito Santo ele não testifica do Marcos Gomes. O Espírito Santo testifica de Jesus. Ele foi enviado para isso. O Espírito Santo não foi enviado para testificar de um pregador, seja qual for. O Espírito Santo foi enviado para testificar de Jesus. O Espírito Santo foi enviado e foi dado para testificar da palavra de Deus. Quando não citar mais a palavra de Deus, o Espírito Santo não vai testificar, não vai confirmar. E isso já me foi revelado antes. Eu já estou esperto já. Por isso que tais heresias que falam por aí, não engulo. Por quê? Porque o Espírito Santo não testifica. Não está escrito. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então diga comigo, o Espírito Santo testifica da palavra de Deus. Já pensou se não fosse assim? Ele fosse testificar do que você fala. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus falou isso. Então o Espírito Santo vai testificar disso aí. Aí vem alguém e fala assim, não, todos os caminhos levam a Deus. Pode ser Jesus, pode ser Maria, pode ser São Pedro, pode ser São Judas, pode ser São Tomé, pode ser São Cipriano. Peraí, Jesus não falou isso. O que está escrito é que ninguém vem ao Pai senão por Jesus. É disso que o Espírito Santo vai testificar. Aí aparece alguém e fala, não, todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa frase? Não tem como você acreditar nisso, porque não é o que Jesus disse. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como todos os caminhos levam a Deus. Ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. O que passar disso é mentira. O que passar disso é heresia. O Espírito Santo não confirma, ele não testifica. Está claro ou não está claro aí? Só um exemplo. Efésios 2,4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, sublinha aí, nos vivificou juntamente com Cristo. Para aí, porque você nem lembra disso e você nem estava lá quando Cristo morreu e ressuscitou. Então como é que ele te vivificou com Cristo se você não estava lá? Cristo morreu há 2000 anos atrás. Você nasceu em 1900 e alguma coisa? E aí, não está encaixando. Encaixa. Se você olhar para a carne, que nasceu em 1900 e alguma coisa, aí não vai encaixar. Mas se você olhar para o Espírito que já tinha uma pré-existência, você já existia em Espírito. Por isso que Efésios 1,4 diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Se Ele te escolheu, porque você já existia. Então você já existia quando Cristo morreu e ressuscitou.
não em carne, em espírito. Quando Cristo morreu e ressuscitou, o que ele fez? Ele te deu vida, ele te vivificou, mas não estava no tempo de você nascer. 1900 e alguma coisa você nasceu, já nasceu vivificado. Por isso, pela graça sois salvos. É a revelação que Paulo recebeu. Olha aqui o que Paulo diz, Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí o que Paulo diz? Pela graça? Pela graça ele quis dizer o quê? Você não fez nada para ser salvo. Dá um sinal quem está entendendo. Alô, é claro que você não fez nada, você não tinha nem nascido. Está claro? Mas então se eu não tinha nascido, e eu não fiz nada porque eu não tinha nascido, aonde que entra o livre-arbítrio? Se Coríntios 6,20 diz que eu fui comprado, e eu fui comprado lá na cruz, há 2000 anos atrás, eu não tinha nem nascido. Quando é que eu exerci livre-arbítrio? Efésios 2,1, se eu estava morto. Mas você que crê em livre-arbítrio, você não lê a Bíblia mesmo, hein, meu? Caramba, hein? Como é que você foi cair numa dessa, hein? Claro, não lê a Bíblia. Ao invés de ler a Bíblia, fica só ouvindo os homens. O que o homem fala, você acha que está certo? Romanos 3, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, você precisa crer em Deus. Mas como é que você vai crer em Deus se você nem conhece o que Deus falou? Então um dia alguém me falou assim, ó, se você não se batizar, você não vai ser salvo. Aí eu fui ler o Novo Testamento, Deus me falou pela boca de Paulo, pela graça você já é salvo. E aí, vou ficar com um homem ou vou ficar com o que Deus diz? O homem me persegue até hoje, mas eu não estou nem aí. Eu tenho uma frase que é minha, essa frase é minha. Eu prefiro ser perseguido pelos homens por falar a verdade do que ser reprovado por Deus por falar mentira. Essa frase é minha. Eu prefiro ser perseguido pelos homens por falar a verdade do que ser reprovado por Deus por falar a mentira, que é o caso da maioria dos pastores. Você sabia que a maioria dos pastores são reprovados por Deus? Você não sabia disso? Coitado! A maioria dos pastores são reprovados por Deus. Por quê? Porque não ensina a verdade. Está com a verdade na mão, mas não ensina. E não ensina por quê? Por causa da tradição. Ah, mas nós nunca falamos isso. Não interessa se nunca falou ou não. O que interessa é se está escrito. Está escrito? Tá. Então você tem que falar. Mas nós nunca falamos. Não interessa, você tem que falar. Se está escrito, tem que falar. Quem entendeu? Se você pegar esse caminho, você vai ser aprovado por Deus. Se você não falar a verdade, porque nós nunca falamos, então você vai ser reprovado por Deus. Das duas, uma. Ou você agrada a Deus, ou você agrada os homens. Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então precisa ver que posição que você tomou. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu me vi numa visão andando. De repente eu cheguei assim numa bifurcação. Ou eu tinha que ir para a direita, ou eu tinha que ir para a esquerda. E eu olhei assim para a esquerda, a maioria dos que eu conhecia, pastores de várias igrejas, tudo indo pela esquerda. Falei, nossa, todo mundo está indo para lá. E eu sabia que tinha um monte de coisa errada, né? Que eles não falavam, eles não pregavam, eles não mostravam. Eu sou filho de pastor, todo mundo está indo para lá. Um ou outro ia para o lado direito. E o Espírito Santo me disse, ó, se você for para a esquerda, lá vai ter dinheiro, vai ter fama, vai ter sucesso, vai ser reconhecido. Aí eu comecei a lembrar de um monte de pastor famoso. Agora, se você for para a direita, não vai ter dinheiro, não vai ter fama, você não vai ser reconhecido. Mas você vai ter a unção do Espírito Santo que Elias tinha, que Eliseu tinha, que Davi, que Moisés, Samuel. Falei, é esse caminho que eu quero. É esse caminho que eu entrei. Ficou claro? É esse caminho que eu entrei. Eu vi um monte de pastor indo para lá, na visão. O caminho estava, eles iam para a esquerda. E o Senhor falou, esse caminho aí você vai ter dinheiro. Vai ser reconhecido, vai ter dinheiro, vai ter fama.
E esse caminho aqui da direita? Não, esse aqui não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem fama. Vocês vão ter que pagar aluguel. Você vê que nesse caminho aqui a maioria tem sede própria. Olha o tamanho do terreno que eles têm. Ó. A prefeitura até dá para eles o terreno. Olha a construção que eles fizeram. Olha a basílica que eles fizeram. Olha o templo de Salomão que ele fez. Nesse caminho aqui, esse caminho aqui vai ter que pagar aluguel. Vai ser difícil, hein? Tem que pagar aluguel. Não é todo mundo que vai acreditar em você. Vão te chamar de herege. Vai achar que não é bem assim. Só que você vai ter o que Samuel tinha, o que Davi tinha, o que Paulo tinha, o que Elias. Você falou, eu já sei que caminho que eu vou entrar. Essa é a diferença de mim para esse monte de pastor que você conhece por aí. Essa é a diferença. Nossa, esse pastor aí, ele fala, eu nunca vi. Então, essa que é a diferença. Aqueles lá não falam, né? Hã? O pastor da igreja que você ia nunca falou, né? Essa que é a diferença. Essa que é a diferença. Ficou claro para vocês? Não fala, nunca falou e nunca vão falar. Nunca vão falar. Você vai ter que descobrir sozinho. E se você foi para o lado esquerdo e lá no meio do caminho descobrir sozinho, sai de lá, volta e entra do lado direito. Ficou claro? Efésios 2, 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sublinha. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Tudo isso aqui já aconteceu. Quando Jesus disse, tudo está consumado. Ou seja, leia aí, ó. Efésios 2,5 e Efésios 2,6. Ó, ele nos vivificou juntamente com Cristo, estando nós ainda mortos. Verso 6, nos ressuscitou. Espera aí, então quer dizer que eu estava morto e ele me ressuscitou? Diga bem forte, o que isso quer dizer profeticamente? Verso 5, estando nós mortos. Quando Jesus morreu, nós morremos também. Estávamos mortos. Quando Jesus ressuscitou, verso 6, nós ressuscitamos também. Isso quer dizer o que profeticamente? Romanos 6,3, que nós já fomos batizados em Cristo. Jesus morreu, nós morremos também. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos também. Por isso que em graça não tem batismo em águas. Por quê? Porque Efésios 2,5, nós estávamos mortos, ele nos vivificou juntamente com ele. Verso 6, e nos ressuscitou. Quer dizer que nós morremos juntamente com ele, que ele morreu. Verso 6, e ele nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? É o que diz a palavra, não tem como errar, está escrito. É o que diz a palavra. A Bíblia, imprensa bíblica batista. A Bíblia batista tem esse Efésios 2, 5, 6. CPAD, Casa Publicadora Assembleia de Deus, tem esse texto de Efésios 2, 5, 6. Editora Casa, da Adventista, tem Efésios 2, 5. Editora Universal, tem Efésios 2, 5 e 6. Sociedade Bíblica do Brasil, tem Efésios 2, 5 e 6. Sociedade Trinitariana, tem. Todas as Bíblias de Testemunho de Jeová, todas as Bíblias da Terra têm Efésios 2, 5 e 6. A versão Ave Maria, edição Paulus, a Bíblia Católica, a versão atualizada, João Ferreira de Almeida, João Figueiredo, todas as Bíblias têm Efésios 2, 5 e 6. Então, o que está acontecendo com o povo de Deus na face da terra? Que os pregadores não falam, não ensinam, não explicam, e aí não vão entender mesmo. Só que eu fui ter uma reunião com o Senhor, pensando que eles não falavam porque não sabia. E o Senhor fez assim, ó. Falei, Senhor, não é porque eles não sabem? Aí ele falou assim, vem aqui. Eles têm faculdade teológica batista, eles têm faculdade teológica metodista, eles têm faculdade teológica da Assembleia de Deus, eles têm faculdade teológica da presbiteriana, eles têm faculdade teológica da Igreja Católica. Você acha que eles, sério mesmo que você acha que eles não sabem? Putz, eu não tinha pensado nisso. Então quer dizer, ele falou, é isso mesmo. É claro que eles sabem. Aí o Senhor falou assim, você acha que o Papa nunca leu Efésios 2, 5 e 6? Ele falou assim, vem aqui, você acha que o Bispo Macedo nunca leu Efésios 2, 5 e 6?
Você acha que ele é bispo há tantos anos, tem uma Bíblia, você acha que ele nunca leu Efésios 2, 5 e 6? Comecei a pensar. Os pregadores pentecostais, você acha que eles nunca leram Efésios 2, 5, 6, 7 e 8? Eu. Então não é porque eles não sabem. O Senhor falou, claro que não é porque eles não sabem, é que eles não vão falar. Senhor, se eles falar, o sistema vai acabar. E eu vou ser exaltado e glorificado. Por isso que eles não falam. O Senhor me disse, lê Mateus 15. Eu corri em Mateus 15, verso 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens, segundo a tradição dos homens, e não segundo a palavra. Eu falei, Senhor, eles sabem, claro que sabem. Eles conhecem, claro que conhecem. Uma vez que eles não falam. Eu falei, deixa eu ver. Aí eu fui ver o pastor batista, fui ver o pastor presbiteriano, eu fui ver o pentecostal, fui ver todos, de pertinho. Não é que ninguém fala, não é que nenhum fala. Falei, Senhor, o senhor estava certo mesmo, hein? Ele falou, eu sempre estou certo, eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Não é que eles não falam mesmo. Você já foi da Batista? Já foi presbiteriano? Já foi da Quadrangular? Já foi da Universal? Já foi da Mundial? Já foi do R.R. Soares? Já foi da Metodista? Já foi católico? Já foi pentecostal? Já foi? Quando que eles falaram? Quando que o seu pastor antigo leu, mostrou, ensinou? Quando? Fala aí quando foi. Porque se tivesse lido explicado, você tinha entendido a graça. Você não tinha feito fogueira santa, você não tinha subido no monte, você não tinha feito campanha. Então não te ensinaram. Nem leram, nem pregaram, nem ensinaram. Senão você não tinha vivido na lei de obras mortas. É ou não é verdade? E por que você viveu de obras mortas? Porque não te ensinaram. E por que não ensinaram? Porque a Bíblia deles não tem Efésios 2? Só a minha que tem? Eu fui falar com Deus. O Senhor me disse, não ensinaram porque eles não querem ensinar. Senhor, e como que fica isso aí? Aí ele fala, por isso que eu escrevi pela boca de João, Apocalipse 18, 4 e 5. Sai dela, povo meu, para que não incorras nos seus pecados. Sai dela. Dela de quem, Senhor? Apocalipse 18. A queda da Babilônia. E o Espírito Santo me revelou. A Babilônia é o sistema. Eu falei, vixe. Sabem e não falam. Conhecem e não falam. A pastora foi falar com o padre perto da minha casa, falou para o padre lá, padre, pela graça somos salvos, somos abençoados, aqui em Efésios 1:3, Efésios 2:8, o padre falou assim, é verdade mesmo, mas eu já recebo lá de cima assim, eu não posso mudar. Padre, cara de pau! Não foi só o padre, o pastor da Assembleia de Deus, o abençoado aqui da igreja fez um seminário com a gente, aqui no MGA, sobre predestinação. E aí acabou o seminário, ele pegou a apostila, foi mostrar para o pastor dele, da Assembleia de Deus. Pastor, o que o senhor acha desse ensino? Eu fiz esse seminário lá no MGA sobre predestinação, pastor Márcio. O que o senhor acha? Mostrou para o pastor da Assembleia. O pastor pegou a apostila, olhou, folheou. Tá tudo certo, hein? Tá tudo certo. Tá tudo certinho mesmo. Fechou a apostila e disse, só que eu não posso ensinar isso aqui. O abençoado falou, o quê? Não, eu não posso ensinar isso aqui. Aí ele falou assim, graça e paz, pastor. Pastor, onde você vai? Vou para a igreja do pastor Marcos. O senhor disse que está tudo certo, mas o senhor não pode ensinar isso aqui. O que eu vou ficar fazendo aqui? Já está há 25 anos aqui no MGA. O Ronaldo. Você entendeu? Como é que um pastor fala que está certo, mas que ele não pode pregar isso? Chamou a verdade de isso. Está tudo certo, está tudo certinho, mas eu não posso pregar isso aqui, porque ele é da Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus não é de Deus. É a Assembleia dos homens. Dispensa comentários. Efésios 2,
5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos ficou juntamente com ele, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros. Opa! Diga, no nosso tempo. Porque quando Paulo disse isso, não existia o ano 2021, certo? Então, os séculos vindouros é agora. Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Diga bem forte, como assim? Aí Paulo começa a explicar. Pois é pela graça que sois salvos. Circule aí, ó. É pela graça. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio de crer, por meio da fé. E isto o quê? Ser salvo pela graça? Isto não vem de vós, sublinha, é dom de Deus. E agora, como é que faz, hein? Então quer dizer que eu sou salvo pela graça, pastor? É o que diz Paulo em Efésios 2:8. Mas o pastor disse que se eu não batizasse, você não ia ser salvo. Então, mas Paulo está dizendo que você já é salvo pela graça de Deus, por meio da fé. É só você crer em Efésios 2:5, que você estava morto e morreu com ele. Efésios 2:6, ele ressuscitou, te ressuscitou juntamente com ele. Como é que ele te ressuscitou com ele e te fez assentar com Cristo e você não está salvo ainda? Quer dizer então que você já está assentado com Cristo, Efésios 2:6, e não está salvo? Que igreja que você está indo mesmo? Hã? Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Quer dizer que você já ressuscitou com Cristo, está assentado com Cristo e não estava salvo ainda, disse o pastor. E agora, cadê os teólogos? Cadê o Papa para me explicar isso? Cadê o arcebispo, o Dom? Cadê? Cadê o teólogo para me explicar? Para me dizer que é mentira o que está escrito, para me dizer que está errado o que está escrito. Cadê? Ah, não está errado? Não está errado? É verdade o que está escrito? Então, se é verdade o que está escrito, então vocês estão errados. Se é verdade o que está escrito, então a teologia está errada. As pregações nas igrejas evangélicas estão erradas. Se é verdade, porque eu só estou lendo. Efésios 2:6, e nos fez... e nos ressuscitou com ele, juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, se está certo, então vocês estão errados. Não é assim que se entende? Ou os dois estão certos? Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sublinha não, circule, não das obras. Se você perguntar para um crente da lei, para um evangélico tradicional, ô irmão, por que você está salvo? Ele vai falar assim, porque eu aceitei Jesus. Ô irmão, por que você está salvo? Porque eu aceitei Jesus e me batizei nas águas. É? Então foi você está salvo por causa de você. Pelo que eu estou lendo aqui, nós estamos salvos por causa de Jesus. Alguém está percebendo a diferença? Pelo que eu estou lendo em Efésios 2, nós estamos salvos por causa de Jesus. Que Ele que morreu por nós, Ele que derramou o sangue por nós, Ele que nos comprou por bom preço. Mas se o evangélico diz que está salvo porque ele que aceitou Jesus, ele está salvo porque ele que se batizou, então o que Jesus fez não valeu para nada. Porque se ele não tivesse aceitado e não tivesse batizado, ele não seria salvo. Então fica claro que Jesus morreu em vão. Morreu para quê então? E tem mais, né? Lucas 19:10, Jesus disse, eu vim buscar e salvar. Ele veio buscar e salvar. Ele veio, morreu, ressuscitou. E você não está salvo ainda? Se ele veio, então ele falhou na missão dele. Ele veio buscar e salvar. E você não está salvo ainda? Quem quer me explicar isso? Qual teólogo, qual pastor, qual sábio que quer me explicar isso aí? Mas a explicação tem que provar que a Bíblia está errada. Eu quero ver o Papa, o padre, o teólogo, o católico me provar que está errado a Bíblia, porque foram eles que traduziram assim. João Ferreira de Almeida era um padre. Ele que traduziu assim, ó, aqui, ó. Estou com a Bíblia Editora Vida. João Ferreira de Almeida é um padre. Ele que traduziu. Não é assim? Foi vocês que traduziram?
Eu tenho a Bíblia de 1921. João Antônio Figueiredo, que também era um padre. Está errado, mas foi o padre que traduziu. Foi a Igreja Católica que traduziu a Bíblia. Quem está entendendo? É claro que é verdade. A questão é que depois que traduziram, mataram os que traduziram, ocultaram, abafaram a verdade e só ensinaram mentira para o povo de Deus. Mentiras e tradições. Novena não tem na Bíblia, procissão não tem na Bíblia, acender vela para quem morreu não tem na Bíblia. Pedir para a Maria, para a Joana, para o Chico, para o Alberto, para o Renato, não tem na Bíblia. Então tiraram a verdade e começaram a colocar tradições e costumes. Trocaram. Não vamos dar a palavra de Deus para o povo, não. Vamos dar nossas tradições, nossos costumes. A Igreja Católica não está preocupada com a Bíblia que eles mesmos traduziram. Você não sabia disso? Eles estão preocupados com a história da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Estão preocupados com a história da igreja, não com a Bíblia que eles mesmos traduziram. Você não sabia disso? Só eu que sei disso? Por que a Bíblia Católica não crê na Bíblia? Porque eles creem mais na tradição da Igreja Católica. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Eles creem mais nas tradições, nos costumes, ainda que sejam extra-bíblicos, ainda que não estejam na Bíblia. Nós sempre fizemos. Uma igreja com 1.500 anos, mas nós sempre fizemos. Mas sempre fez, então sempre foi errado. Porque pelo que está escrito aqui, não, mas nós sempre fizemos. E abafa o assunto e continuam com a tradição e rejeitam o que eles mesmos traduziram. Só se alguém entendeu o que eu falei aqui, hein? Estou falando com adultos. Não estou falando com crianças. Efésios 2:9, não das obras, sublinha, para que ninguém se glorie. Ô irmão, você é salvo por quê? Porque eu aceitei Jesus e me batei nas águas. Então você já está se gloriando. É ou não é verdade? Ô irmão, por que você está abençoado? É claro, eu fiquei 1 mês de jejum, eu subi no monte a pão e água. Eu estou em jejum já faz 3 meses. Ah, por isso você está abençoado? Claro. Eu estou abençoado porque eu estou abençoado porque eu fiz. Eu estou abençoado porque, bom, pelo que eu li em Efésios 1:3, Deus nos abençoou em Cristo. Não pelo que você fez ou faz. Eu não vou deixar de crer na palavra de Deus para crer no que você fez, irmão. Para crer no que você crê. Eu não posso. Efésios 1:3 diz que nós estamos abençoados pelo que Cristo fez. Não pelo que eu fiz. Está claro ou não está claro? Uma pergunta para um crente da lei, por que ele está abençoado? Porque eu fiz, porque eu subi, porque eu batizei, porque eu busquei, porque se não fosse eu, porque eu. E o que diz Efésios 2:9? Não das obras para que ninguém se glorie. Está tudo errado ou não está, hein? Ou só eu que entendo isso? Ou só eu que estou entendendo isso? Faz a prova. Pega um crente qualquer evangélico, de qualquer denominação. Ele vai falar que foi ele que aceitou, foi ele que decidiu, foi ele que se batizou, foi ele que buscou. Não é Deus que deu o Espírito Santo, foi ele que buscou o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Não foi Deus que salvou ele pela graça. Foi ele que aceitou Jesus e se batizou. Senão ele ia para o inferno. Mas como ele é inteligente, ele decidiu por aceitar Jesus e se batizar. Então por isso que ele está salvo. Então, em outras palavras, o que Jesus fez não valeu? Para nada. Isso é o que pregam os evangélicos por aí. Ou não é isso? Vocês vieram de lá. É ou não é isso? Efésios 2:10. Pois somos feitos. O tema hoje, entendendo Efésios 2. Efésios 2:10. Pois somos feitura sua. Só estou lendo e explicando. Se Efésios 2, 5, 6, 7, 8 e 9 não é assim, como é que é então? Você quer que eu pegue outra Bíblia? Quer que eu pegue a Bíblia do padre? Qual Bíblia você quer que eu pegue? Eu tenho 50 e poucas Bíblias. Qual Bíblia você quer que eu pegue lá para ler aqui? Pelo menos para ler. É assim sim, é como está escrito.
É como está escrito. Porque se não é como está escrito, então a palavra de Deus não é digna de aceitação. E se não é digna, por que eu estou lendo ela aqui? Por que eu falo que eu creio nela? Se não é digna, se não é assim como está escrito. Efésios 2:10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Olha a predestinação aqui, ó. Criados, sublinha, para as boas obras. Você foi criado para quê? Para ser bandido? Para ser um traficante, assaltante? Assassino? Você foi criado para quê, irmão? Cadê o livre-arbítrio? Mas e se eu não quiser? Não tem querer. Você foi criado. Efésios 2:10. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou não é o que está escrito? Então cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Efésios 2:1, você estava morto. Efésios 2:1 estava morto. Efésios 2:3 estava morto. Efésios 2:5 morreu juntamente com ele. Se você estava morto, quando é que você exerceu o livre-arbítrio? Quando que foi isso aí? Você estava morto. Verso 8. Pela graça você é salvo. Isso não vem de você, isso é um dom de Deus. 9. E não vem do que você fez ou faz, ou possa fazer, para que você não se glorie. Está claro ou não está claro, hein? Ou só eu entendo isso? Então o que vocês estão ouvindo nessa noite? A graça de Deus em Cristo. Ou seja, o que Deus já fez, Ele não vai fazer. Por isso que na graça não existe apelo para perguntar quem quer ser salvo. Diga assim, como que é na graça? Eu venho até os filhos de Deus e falo assim, pela graça sois salvos. Creiam nisso. Isso é um dom de Deus. Olha lá escrito lá. Você é salvo pela graça. Na graça não se faz apelo. Na graça você fala para as pessoas o que Jesus já fez por elas. E o que elas já são em Cristo. É isso que é pregar a graça. Efésios 2, verso 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais, olha a predestinação de novo. Como que você vai falar que não existe predestinação? Efésios 2, verso 10. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não, mas eu não quero. Irmão. Romanos 9. Dirá a coisa formada ao que o formou, por que me fizeste assim? Você nunca leu Jeremias 18? Jeremias 18, Deus disse, assim sois vós nas minhas mãos. Como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor em Jeremias 18. Romanos 9, eu já expliquei aqui, nós fomos feitos para a glória de Deus. Não tem essa se eu quero, se eu não quero, depende de mim, se eu não quiser. Isso não existe. Isso aí é arrogância, isso aí é soberba, isso aí é orgulho, isso aí é altivez, isso aí é presunção, isso aí é carne. Quem está no Espírito vai falar, glória a Deus que me escolheu antes da fundação do mundo, glória a Deus que me chamou na graça de Deus em Cristo, graças a Deus que pela sua graça sou salvo. Isso quem está no Espírito. E quem está na carne? Não, mas ele, como assim? Ele nem perguntou se eu queria ser salvo? Como assim? Quer dizer então que ele já foi morrendo, foi me salvando? Você sabia que tem gente que não aceita? Tem gente que não aceita. Porque fala assim, mas ele nem me falou nada. Irmão, o oleiro vai pegar num barro para amassar o barro, para ver se vai fazer um vaso, um prato, um pote. O oleiro tem que falar com o barro o que ele vai fazer? Você imagina um oleiro falando com o barro, barro, eu vou fazer de você um vaso, tá? O que você acha? Eu posso fazer de você um vaso? Eu posso? Vai, diga sim, vai, sim. Por isso que Paulo disse em Coríntios 14:20, não sejais crianças no entendimento, mas adultos no entendimento. Efésios 2:11, portanto,
lembrai-vos de que vós, circule o vós, se quiser escrever em cima, gentios. Efésios 2:11. Portanto, lembrem-se de que vós, na lei, outrora, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne, ou seja, os judeus, chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A circuncisão dos judeus não era feita pela mão dos homens? Verso 12. Que na lei, aí, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados, esse era o quadro dos gentios, na lei. Olha como que eram os gentios na lei antes de Cristo. Efésios 2:12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados dos judeus, ou seja, da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Esse era o quadro dos gentios antes da graça. Aí Paulo vem e fala, gentios, pela graça sois salvos. Aí tem gentil que fala, onde se viu falar que sou salvo pela graça? Nem perguntou se eu queria ser salvo. Como tem gentil juju, né? Tem gentil juju, jujumento. Não merecia, Deus vem, salva pela sua vontade, pela sua misericórdia, Efésios 2:4, e o cara ainda acha ruim que Deus não consultou ele, não perguntou para ele se ele queria ser salvo ou não. É juju ou não é? Efésios 2:13. Mas nesta nova aliança, circule aí, ó, agora. Agora quer dizer nessa nova aliança, quer dizer na graça, quer dizer em Cristo. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, os gentios que antes estavam longe, já através do jejum chegasse perto, amém? Então através do batismo nas águas, através de aceitar Jesus, por uma decisão. O que Paulo ensinou, hein? Efésios 2:13. Os gentios que estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Perto de quem? Perto de Deus, abençoado. Porque estava separado de Deus, é o que Paulo disse no verso anterior. Está claro ou não está claro? Lendo esses textos numa igreja como Universal, como Assembleia de Deus, já não vai conseguir fazer o batismo domingo que vem, né? Como é que você vai fazer o batismo para a pessoa ser salva, se Paulo está explicando que ele já é salvo e o que Jesus já fez por ele? Como é que vai fazer o batismo agora? Por isso que eles não explicam. Alô? Senão vão passar vergonha e ter que revogar as suas tradições. Só quem está entendendo. Estou te explicando porque a Igreja Batista nunca lê esses textos. Por que a quadrangular, a pentecostal, nunca, universal, nem perto passa. Universal lê Efésios 2? Nunca. Mundial, nunca vão ler. Nunca. Porque vai contra o que eles fazem. Está claro ou não está claro? Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois, circule aí, ó, Ele. Esse Ele é Cristo. Efésios 2:14. Pois Ele é a nossa de quem? Judeu e gentil. Ele é a nossa paz. Sublinha, o qual de ambos os povos fez um. Então agora já não tem mais judeu e gentil. Diante de Deus ele fez um. Um em Cristo. Acabou agora, hein? Na lei era judeu para lá, gentil para cá. Agora diante de Deus não tem mais. Existe judeu na carne, mas Deus não vê mais judeu na carne. Ele nem vê mais judeu na carne e nem vê gentil na carne. Ele nos vê em Cristo. Está claro ou não está claro? Efésios 2:14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Olha o que Deus fez, hein? E destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio. Sublinha, desfazendo na sua carne, ou seja, quando Jesus morreu na cruz, Ele desfez na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Para aí. Efésios 2:14. Desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Vou ler mais uma vez e vou fazer uma pergunta. Confere aí se eu estou mentindo, se eu estou aumentando. Confere aí. Efésios 2:14 e 15. Desfazendo na sua carne, 15, a lei dos mandamentos que
que consistia em ordenanças. Para aí. Todos vocês vieram da igreja evangélica. Todos. Todos vocês que estão me assistindo. Quem aqui já ouviu a igreja batista, pentecostal, assembleia? Quem aqui já ouviu falar que Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja? A saber, o batismo e a santa ceia. Quem que já ouviu isso? Isso é uma mentira. Isso é uma heresia. Você quer ouvir a verdade? Ou melhor, você quer ler a verdade? Eu li 3 vezes. Os homens mentirosos, para segurarem as suas tradições, falaram para a igreja de Cristo que Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja, que é o batismo e a santa ceia. Isso é mentira. Primeiro que não está escrito isso. Segundo que está escrito o contrário. Efésios 2,14. Vou ler pela 4ª vez. Efésios 2,14. Olha lá, ó. Desfazendo na sua carne o quê? O que que ele desfez na cruz, na carne? O quê? 15. A lei dos mandamentos que estava baseada em ordenança. Como é que você pode falar, pastor, que Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja, se a Bíblia disse, Paulo disse que ele desfez, ele destruiu a lei dos mandamentos que estava baseada em ordenança. Jesus na cruz destruiu, ele desfez. Como é que você pode falar que ele deixou 2 ordenanças se ele desfez? E agora, eu te chamo de mentiroso, eu te chamo do quê? Mentiroso é quem mente. Enganador é quem engana. Ignorante é quem não conhece. Mentiroso é quem mente. Enganador é quem engana. Ignorante é quem não conhece. Mas eu estou lendo aqui pela 5ª vez. Ó. Efésios 2, verso 14. Desfazendo na sua carne, Efésios 2,15. A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Está escrito ou não está escrito? Desfez ou não desfez? Não é o que está escrito? E como é que o pastor fala para a igreja que Jesus deixou 2 ordenanças? Se ele desfez as ordenanças. Quem está entendendo? Esse é o sistema, Dirceu. Esse é o sistema religioso. E agora, hein? Nós traduzimos que ele desfez. Bom, não vamos ler esses textos, não. E além de não ler, vamos falar para eles que Jesus deixou para eles, mas para gentil, deixar a ordenança para gentil. O gentil nem batizava nas águas, o gentil nem participou da Páscoa, que era a última ceia. Quer dizer então que o Jesus de Nazaré deixou 2 ordenanças para gentil, que nem povo não era. Que teologia que é essa, hein? Só quem está entendendo. Cadê os pastores, hein? Cadê os teólogos, hein? Cadê eles, hein? Mostra esse vídeo para eles. Cadê eles? Quero ver eles desmentir. Cadê eles? Cadê que eu não estou vendo eles? Os pregadores, cadê? Os pentecostais, cadê os teólogos? Cadê eles? Não está escrito que ele desfez as ordenanças? Ou não está escrito? Quer que eu leia mais uma vez? Cabra safado, como diz o outro. Efésios 2,15. Desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos 2. Você não está entendendo? Dos 2 quem? Judeu e gentil. Dos 2, um novo homem. Que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. Deus fez um novo homem, que não precisa de ordenanças, nem mandamentos da lei. Está claro ou não está claro? É o que Paulo está explicando para nós. É o que Paulo está explicando. Efésios 2,16. E pela cruz. E até cantam, né? Foi na cruz, foi na cruz. Canta, mas não vive. Efésios 2,16. E pela cruz, o que Deus fez lá na cruz, hein? Sublinha aí, ó. Reconciliar ambos com Deus. O que Deus fez na cruz? Reconciliou ambos com Deus. Ambos quem? Judeus e gentios. Aí o pastor vem e fala que você não está salvo ainda. Quando Paulo fala que você já está reconciliado com Deus. Me explica essa. Aí o pastor da lei fala que você não está salvo ainda. Quando Paulo fala que você já é salvo pela graça. Efésios 2,8. Aí o pastor da lei fala que você vai para o inferno. Aí Paulo fala assim, você já foi reconciliado com Deus.
Quem é que está certo? A Bíblia está certa ou os pregadores estão certos? Eu fico com a Bíblia. Tem mais alguém aqui? Eu só estou lendo o que está escrito. Eu só estou lendo. Eu não sou retardado. Eu sei o que é reconciliar. Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo Cristo, que é Ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Pois em Cristo, Efésios 2,18, por Ele, ambos, ou seja, judeu e gentil, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Está claro ou não está claro? Isso aqui é a posição que nós estamos. Aí o pastor fala que você não está salvo ainda. E Paulo fala que você já foi reconciliado, você já é salvo, você tem acesso a Deus. E o pastor fala que você vai para o inferno, que você não está salvo ainda. É ou não é verdade? Só estou lendo a Bíblia, irmão. Só estou lendo a Bíblia e entendendo o que está escrito. Efésios 2,19. Já que Cristo te reconciliou, Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de quem? De Deus. Mas o bispo Macedo fala que o diabo está na sua vida. Fala ou não fala? Eles não falam que o diabo está na vida das pessoas? Mas eu estou lendo aqui que eu sou da família de Deus. Só para você ver como que as coisas estão erradas. Que a Bíblia diz uma coisa e eles falam outra. Por que eles falam outras coisas? Para defender suas tradições. Já faz 30 anos que falam o errado. As igrejas aí, tem igreja de 100 anos no Brasil, 100 anos falando errado. A igreja católica se gloria que tem 1.500 anos, 1.500 anos ensinando errado. Não adianta se gloriar, está ensinando errado. Domingo vai ter uma pregação aqui, meu irmão. Ó, não morre não, tá? Hoje é quarta. Aguenta aí, deixa para morrer na segunda-feira. Não morre não. Domingo vai ter uma aqui que você vai arrepiar até a unha, hein? Vai arrepiar até a unha. Não morre domingo não. Domingo tem... Não perde por nada a ministração de domingo aqui no MGA. Não perde... Você que ia casar no domingo, casa na segunda. Não perca domingo, hein? Só te falo isso. Domingo vai ter uma ministração aqui, meu irmão. Vamos terminar? Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Claro, né? 1 Coríntios 12, verso 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Está claro ou não está claro? Efésios 2,20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal angular. Nele, ou seja, em Cristo, todo o edifício, é claro que Paulo não está falando de edifício, né? Ele está falando do corpo de Cristo. Todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Não tem nada a ver com o que o bispo Macedo fala, que o diabo está na sua vida, que o demônio vai te pegar, que o diabo entra, o diabo sai. Tudo isso é mentira e heresia. Se você só lê a Bíblia, principalmente as cartas de Paulo, você vai ver como que eles mentem, eles enganam para o povo de Deus. Uns conscientemente, porque são safados mesmo, outros na ignorância. Os que estão na ignorância estão tendo tempo de se converter, de se arrepender e se converter. Os que são cabra safado continuam na mentira e na enganação. Essa é a graça e esse é o apostolado, que ninguém pode mudar. Se estiver escrito, eu creio. Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Você que ainda não tem meus livros, livro MGA, série Graça e Apostolado. Quer entender o que eu entendo? Está tudo aqui, ó. É que aqui não tem todos, tá? São 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem o 2, tem o 6 e tem o 4. Só para você. Livro, série Graça e Apostolado. Olha o assunto desse livro aqui, ó, volume 2.
eleitos por Deus em Cristo, graça sobre graça e apostolado. Aqui, ó, volume 2. Você adquire nos nossos grupos MGA, ou aqui na livraria da igreja, ou no nosso site, ou na rádio MGA. Olha lá. Série Graça e Apostolado, volume 4. Os assuntos: a soberania de Deus, não somos como Moisés, e um assunto muito importante, ó, a salvação eterna do cristão. Está aqui, volume 4. E o meu mais novo lançamento, o mais atual, volume 6, série Graça e Apostolado, predestinação, a certeza da salvação. Está aqui. Graça, esse é forte, hein? Mostrando o erro e porque está errado. Os batismos, volume 6, está aqui, ó. Você pega esse livro e pega a Bíblia, porque esse livro vai te ensinar a Bíblia. Esse livro não substitui a Bíblia, ele explica a Bíblia. Está claro ou não está claro? Esse livro aqui, ao invés de eu ir na sua casa pregar para você, o livro vai e te ensina. Eu não tenho como ir na sua casa. São muitas casas, incontáveis casas. Eu não tenho como ir na sua casa te ensinar. Então o livro vai lá e te ensina todos os ensinos da graça e do apostolado. Você adquire no nosso site, graçaapostolado.com, na rádio mgaonline.com, nos grupos MGA de WhatsApp. Você adquire o livro, eu te envio pelos correios, ainda te mando grátis o Provérbios de MGA e o Rei de Tiro. Tá? Tudo aqui, ó. Tá bom? Deixa eu dar um recado rapidinho aqui. Olha. Sábado que vem, agora hoje é quarta-feira. Sábado que vem nós temos culto de oração profética. Sábado às 6 horas da tarde. Aqui no MGA Santo André. Na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Hoje é dia 13. Sábado é dia 16. É o terceiro sábado do mês. Então venha estar conosco, porque não tem... Essa é a revelação que Deus me deu. Não tem ninguém que não precise de oração. E não existe ninguém que não precise orar. Foi o que Deus me falou. Então, sábado que vem agora, às 6 horas da tarde, são 2 horas de ministração, tá? Sábado, às 18 horas, 6 horas da tarde, culto de oração profética aqui no MGA. Vem participar deste mover de Deus, tá? Venha se envolver com as coisas de Deus. Você não quer uma vida melhor? Você não quer saúde? Você não quer prosperidade? Você não quer paz? Você não quer entendimento? Você não quer entender? Então venha se envolver com as coisas de Deus e o Espírito Santo vai encaixando tudo isso na sua vida. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa noite, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Graças te dou em Cristo Jesus por nos ensinar a Tua palavra via Espírito Santo através do apostolado. Que a Tua graça nos seja revelada a cada dia para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que os Teus anjos nos levem em paz, nos guardando e nos protegendo. Eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo, pelos Teus filhos, estejam perto, estejam longe. Eu declaro anjos em seu favor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz a todos vocês e até sábado, às 18 horas, no culto de oração profética. Amém? Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Até sábado.